Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Jonathan, com mais um episódio do podcast do Discorgento. Pra quem não conhece, o Discorgento é um servidor do Discord, que a gente fala bastante sobre tecnologia, mais focado em e-commerce e mais focado ainda em Magento, mas tem vários tipos de plataforma lá também, VTEX. Quem quiser entrar lá vai ter um QR Code aí em cima. E também, ou pode procurar também no @discorgento nas redes sociais. Eu tenho o site também, é discorgento.com. Bom, hoje a gente vai falar sobre certificação, mais focado no Magento ali, porque a gente trabalha mais. Mas a gente pode falar de certificação, estudos, tudo relacionado a isso. Vamos ver como que vai ser o andar e a gente vai mudando. Bom, quem tá aqui também é a Mary, a co-host do podcast. E pode se apresentar. E aí, pessoal, tudo bem? Sou a Mary. Como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre a certificação, mas a gente pode também abranger também o assunto para a organização, os estudos ali. E a gente trouxe ali o João para falar um pouquinho da certificação que ele tirou, qual foi a experiência dele, e também o nosso amigo Code Slicer, né? Também. Bem-vindos. É um prazer estar aqui. Então, é isso aí. Vamos falar sobre certificação hoje, então, né? Boa. Você quer se apresentar um breve aí? Pode ser. Meu nome é João Pereira. Tem o nome do meio, mas não é muito interessante. Então, João Pereira. Eu estou trabalhando como programador em Magento faz mais ou menos uns 3 anos. Entrei faz pouco tempo, de certa forma, para a área no geral. E majoritariamente eu não esperava estar aqui, no caso, na área de programação e de Magento em si, mas acabou que a vida foi levando e eu acabei onde eu tô hoje, né? Então, é mais ou menos esse o caminho aí. Boa. É o que todos dizem. Aqui também, né? É o que todos dizem. Fora isso daí, quanto mais esse lado das certificações aí, acho que talvez eu tenha meio que devorado um pouco o conteúdo de Magento nos meus primeiros meses ali de trabalho. E aí, um dos objetivos que eu tinha muito em mente, assim, loucamente, era tirar a certificação, pelo menos uma, né? E aí, no fim, eu acabei tirando 2 delas, né? Uma seguida da outra, assim, praticamente porque o conteúdo era quase o mesmo e foi mais para, enfim, objetivo próprio, assim, quase como um achievement pessoal. Que massa. Quer se apresentar, Ivan, antes da gente entrar no assunto? A galera tá lembrada aí, primeiro episódio. Vambora. Se tiver código cagado, eu vou tirar, e é isso. Boa. Bom, começar, eu queria saber de você, quais foram a certificação que tu tirou de Então, Magento? Foram 2, né? A primeira foi a Professional Developer, que é meio que a padrão. Antigamente, acho que eles chamavam de Associated Developer, que foi a primeira certificação que o pessoal acabava indo atrás para tirar, né? Pela Adobe e tal. E depois dessa aí, eu tirei a do Expert Front-End Developer. Eu não majoritariamente trabalho com front, mas como, tipo, no decorrer do trabalho eu acabei pegando algumas coisas de front-end e tal, e olhando o conteúdo, eu acabei desenrolando tranquilo, assim. Daí foi mais colocar à prova a ideia de fazer um teste realmente do que propriamente a experiência na área, assim, né? Porque como não trabalhava diretamente com front, então muito era o que eu imaginava que acontecia, tipo, e como funcionava, e não exatamente de eu já ter feito aquilo várias vezes, assim, né? Mas foram essas 2 daí. Ah, legal. E, e você tem outro tipo de certificação, assim, fora do Magento? Ou não? Não, na verdade tenho participação de palestra, se conta alguma coisa, mas no geral não tenho nenhum tipo de especialização em outra área. Como eu comentei antes ali, eu meio que caí de paraquedas, assim, não entrei diretamente como um programador ou com a intenção de me tornar um programador, né? Saí do ensino médio
indo pra faculdade de Direito, primeiramente, então, tipo, nada a ver, assim. E, enfim, foi meio que um caminho randômico que acabou me trazendo para o que eu tô hoje, assim, mas bem de forma aleatória, né? Mas tu curtiu? Tá curtindo? Gostei bastante. Eu gosto bastante da área. Não dá para negar que tipo, traz um conforto absurdo para as pessoas, né? No sentido de trabalhar de casa e tal, isso ajuda bastante. E também porque eu gosto da parte de lógica, de programar propriamente, então eu acho que eu tô bem naquilo que eu não imaginava que gostaria de estar e eu acabei estando, sabe? É até igual aqui, né? Falou de direito, eu trabalhava numa farmácia de manipulação. Pois Nada a é. ver uma com a outra, a gente vê tantas histórias até no trabalho mesmo. Aí eu tava fazendo medicina e vim parar aqui de paraquedas. Mas o pessoal acaba gostando e se for em frente estudando, vai. E gostar também, principalmente, vai dar certo. Sim, sim. Meu percurso é bem mais bizarro. Acho que o Ivan aí, que já me conhece há um tempo, Code Slicer, né? Sabe bem dessa trajetória bizarra aí, mas não era planejado cair na área de programação. Eu acabei saindo do ensino médio, fui para o curso de Direito, aí fiquei mais ou menos uns 3 meses nele e saí também. E entrei para o curso de Matemática, para ser professor mesmo. Meu irmão já fazia licenciatura em Matemática e tal, era meio que a empolgação da época, assim. E aí eu pensei, pô, vou virar professor, que legal, né? Aí eu comecei a estudar e tal, e aí no meio do caminho eu acabei me deparando com um pouco de programação. Fiz um jogo usando um pouco de Ruby com o meu irmão naqueles programas, aquelas ideias padrão, tipo um RPG Maker da vida, mais para um projeto de escola mesmo, então a gente estava fazendo, meio que tentando aplicar conceitos de matemática dentro do jogo e tal. O nome do jogo era Crônicas de Bascarim, então bem aleatório. E no meio desse trajeto ali, eu acabei encontrando com a primeira empresa ali, né, que me chamou para trabalhar e tal. Não era para trabalhar propriamente, era mais para fazer um estágio, né? E aí eu não sabia de nada na época, nunca tinha tipo, programado nada muito fortemente assim. Já era E magento. isso já foi direto em Magento, é. Eu entrei direto em Magento 2, majoritariamente mesmo. Foi no 2.1 ou bem perto do 2.1, assim. Certeza que não era 2.2 ainda, era 2.1 alguma coisa. Eu lembro que a gente se deparava com um monte de problema de tradução ainda. O Magento era bem bugadão, assim. O Magento 2 ali não era bem bugadão e tal. E a gente teve vários problemas com esse tipo de coisa. Então, meu, era bem aleatório, assim. Muito Pra legal. quem não sabe, galera, só resumir a história do João. Ele foi de 0 a sênior em Magento 2, em FAC Magento 2, em um pouco mais de 2 anos. 2 para 3 anos. Só isso. Nossa. Doideira. Sênior é uma palavra forte. Eu já tenho É, 10 anos e não sou sênior ainda. Então, eu particularmente sempre falo isso para as pessoas quando conversam comigo, né? Eu não me considero um sênior pelo meu tempo, né? Porque, tipo, eu acho que senioridade tem muito a ver com isso, né? De tu ter, tipo, calma, clareza na hora de resolver problema, de pensar nas situações e tal. Eu acho que como eu tô nesse mundo faz pouco tempo, no sentido, além de estar no mundo há pouco tempo, mas no mundo de programação há pouco tempo, eu acabo, tipo, às vezes meio que entrando em desespero ainda com algumas coisas. Eu acho que isso é algo meio que padrão de quem ainda não é sênior de verdade, assim, né? Eu imagino que com o tempo a pessoa vai acabando, sei lá, criando uma maturidade, assim, na hora de lidar com algumas situações que é meio que Sim. padrão para todo tipo de profissão, né? Inclusive essa. Exato. Por mim, ao meu ver, inclusive, seria mais ou menos assim. Questão de conhecimento, saber se vira pleno. Agora, sênior é experiência. Porque quando aparece um bicho de 7 cabeças, uma bomba, o circuito pegando fogo, o sênior tá lá. Ok, só mesmo terceiro normal, porque já viveu aquilo antes. Aí, Sim. vambora. E com a calma ele eventualmente acaba aprendendo, né? Tipo, ele pode não saber resolver naquele momento, mas ele, tipo, tem um mindset, assim, meio que a cabeça preparada para ele parar e, ó, vou analisar e daí eventualmente eu resolvo. Pode não ser instantâneo e tal, eu posso não ter o conhecimento para resolver agora, mas eu eventualmente vou resolver, né? E às vezes o cara ele tem um monte de conhecimento, ele saberia tudo teoricamente como resolver, mas no calor do momento ele tá ali desesperado, tacando fogo em tudo. Então acho Só que Exatamente. Bom, mas outra coisa que eu queria perguntar para vocês todos, né? Vocês têm algum fluxo assim de estudo? Tipo, eu estudo
uma hora por dia, sei lá, alguma coisa assim, ou a hora que você sentir vontade vai lá e estuda e tanto faz. Eu sou bem assim, eu não sou muito de ter regra nem fluxo, assim, eu já tentei já várias vezes, assim, tentar colocar no papel lá, vou fazer isso, mas chega uma hora que me estressa, assim, eu vou lá e faço outra coisa e não sigo aquilo lá, passa anos, eu nunca segui aquilo. Na verdade, ele estuda o que ele quer, gosta de estudar. Se for programação, ele consegue se concentrar e tiver algum bug, alguma coisa, ele fica até meia-noite e ele passa a noite. Quando o assunto é, tipo, agradável, ele gosta do assunto. Mas se for qualquer outra coisa, aprender um instrumento, por exemplo, trocar um instrumento, ou o próprio inglês que a gente está agora tentando ficar fluente esse ano, é muito mais difícil se concentrar. Ele fica 5 minutinhos aqui, daqui a pouco já tá programando, fazendo outra coisa que ele gosta. Inclusive, eu comprei uma gaita de boca pra aprender, já faz uns 4 meses e nem toquei ela. Ela tá aqui em cima, parada. Não digo nada porque eu fiz a mesma coisa com o violino também. Comprei um ali pra aprender a tocar e eu também tenho exatamente esse mesmo problema. Eu acho que o negócio assim, não adianta tentar criar cronograma, é meio que orgânico assim, sabe? Sei lá, comecei a fuçar uma coisa aqui, me interessei e aí devoro aquilo ali até aprender, assim. Então, não sei como que o Code Slicer leva isso aí, mas na prática, acho que boa parte das pessoas que estão nesse meio que tem esse problema, talvez, de não conseguir entrar num cronograma e, vou estudar hoje Python aqui, porque eu acho que é interessante. Acho que ninguém consegue muito fazer isso, assim. Acaba sendo de interesse mesmo. Antes que me perguntem, o meu instrumento foi guitarra, mas ele é bonitona, depois eu mostro ele algum dia. Falta tocar agora. Mas, questão de estudar, eu pelo menos, no início, eu gostava pra caramba, tudo era novidade. Então eu praticamente troquei videogame por programação. Então, fim de semana eu tava ali mexendo, tudo. Por que tá dando 4, não sei o que lá, um monte de coisa. Com Magento, inclusive, que foi onde eu acabei começando programação. E tô até hoje. Mas realmente ficou assim, ou é porque é alguma coisa que eu quero, que eu acho interessante, igual durante o final do ano agora eu tava, né, de folga, eu peguei pra mexer no auto setup. Esse é assunto para outro dia, questão de finalizar ele, mas eu tava mexendo, eu tava uma semana ali parado, eu peguei pra mexer, porque é uma coisa que eu gosto, vou lá e faço. Ou se não, uma necessidade, vem sob demanda, tipo, apareceu uma task lá diferentona, alguma coisa lá. Ao passar do tempo vai ficando mais incomum, mas parece um trem muito diferente lá, aí você fica meio incomodado de não ter conseguido resolver aquilo, aí você dá uma lida no fim do dia, e eu pelo menos faço isso. Então, uma hora da história, no começo eu era bem empolgado, então toda hora que eu tinha tempo eu ia, eu levava livro pra ler em ônibus e por aí vai. E agora tá sob demanda mesmo, precisou aparecer um negocinho aqui e ali, pode pegar pra ler, vambora. Agora fica mesmo, não, nunca. Eu acho que usualmente... Combinaram, né? Cada um vai no assunto que gosta mais. Pode falar. Eu acho que usualmente quem consegue criar um cronograma e seguir ele mais à risca acaba se dando bem, tipo, talvez até melhor que tentar estudar de forma orgânica, assim, né? Eu acho que nas certificações, por exemplo, isso ficou muito evidente, assim, para mim, porque teve coisas ao longo dos testes ali e tal, que eu imagino que se eu tivesse, eu vou estudar tal tópico, pegado, olhado aquilo com calma, ido atrás e tal, teria sido muito mais tranquilo de passar ali, né, no teste e tal. E eu acho que não dá para, entre aspas, deixar de lado, assim, essa parte, se a pessoa conseguir, né, e tiver organização para criar um cronograma. Não foi o meu caso, mas imagino que quem tem força de vontade e, enfim, organização mesmo para poder fazer isso é um pouco mais garantido, né? Legal. Mas falando no teu estudo ali, como que foi teu estudo para fazer as provas ali? Ou você foi estudando aleatório, assim? Então, em nenhum momento eu senti que eu parei para estudar, sabe? Tipo, majoritariamente o que aconteceu, eu tinha acabado de trocar de empresa e eu tava muito fissurado em tipo, aprender a desenvolver funcionalidades e tal, criar uns módulos meio que por conta, e aí literalmente eu fiz basicamente o que o Code Slicer tinha comentado ali anteriormente, né, de tipo, trocar o lazer, o videogame no caso dele ali, o meu lazer inteiro, por programar. Então eu passava, tipo, todo o meu tempo livre programando 100% do tempo, assim.
E não era nem por obrigação, era mais porque eu realmente queria ver onde ia chegar, sabe? Tipo, tu só tá ali frenético no negócio e aquilo ali acaba se tornando parte do teu lazer, assim, durante um tempo, né? Sim. Então, majoritariamente meu estudo foi em cima disso, assim, era... eu vi tal funcionalidade em alguma loja que eu trabalhei e eu não sabia como funcionava, vou tentar desenvolver por conta. E aí ia lá e meio que desenvolvia por conta mesmo até fazer funcionar, assim. E aí isso ajudou bastante também, em parte, para aprender a mexer bem em sistema operacional e tal, porque eu não era uma pessoa que mexia muito com Linux, por exemplo. Então, isso me ajudou bastante, porque boa parte dos problemas que eu fui encontrando eu não tinha como tirar dúvida de fora, assim, tipo... era no meu final de semana, eu bugava o PC lá e, vou ter que arrumar um jeito de resolver. Então, fuça até encontrar como resolve, sabe? Então, isso ajuda bastante, assim. E, enfim, acaba, tipo, entre aspas, escalando para que os primeiros problemas que tu acaba pegando, que tu demora mais a resolver, acaba servindo como experiência para que os teus futuros sejam resolvidos mais rápido, sabe? Então, Sim. depois de um tempo, meio que foi muito rápido, assim, de, tipo, os 3 primeiros meses foi bem sofrido e depois esses 3 primeiros meses foi, sei lá, questão de metade do tempo eu já estava bem mais fluido no negócio, consegui desenrolar bem melhor, né? E aí, no trabalho, meio que foi consequência, assim, né? Esse estudo de final de semana acabou acarretando positivamente no trabalho de forma indireta ali, né? Então, o teu estudo foi mais prática, então não Sim. teve nada teórico, praticamente. Para não dizer que eu não estudei nada teórico, eu fiz os simulados que a Adobe disponibiliza, né? Porque eles disponibilizam ali praticamente para todo o teste um simulado, né? De como vai funcionar a prova, qual é a estrutura dela e tal. E isso aí eu cheguei a fazer, tipo, eu peguei os simulados para fazer por conta e tal. Para minha surpresa foi bem tranquilo, assim. Eu acho que eu fiz com um pouco mais de um ano e meio, eu acho, um pouco mais de um ano e meio de trabalho na área. Então, tipo, era bem recente algumas coisas para mim, porque eu tinha acabado de ver pela primeira vez, assim, sabe? Eu acho que isso, de certa forma, ajuda bastante, porque como tá meio fresco na memória, tu acaba conseguindo desenrolar ali na prova na hora, né? Eu acho que talvez para alguém que esteja trabalhando mais tempo na área, vai ser meio aquela coisa do que a profissão exige, sabe? Que no nosso caso, não sei vocês, mas comigo é muito comum de tipo, eu não lembro como faz exatamente tudo de cabeça, mas eu sei como eu vou pesquisar para poder encontrar como faz aquilo. Então, acho que o segredo é saber procurar, né? Então, tipo, na prática, eu acho que o grande problema da prova é que tu não tem essa busca, né? Então, tu meio que tem que ter uma ideia de como faz, e lá eles vão te dar algumas opções, e tu tem que ir pela lógica naquilo que mais faz sentido, né? No geral, é uma eliminatória, assim, tu vai olhar para aquilo e vai dizer, pô, isso aqui é totalmente absurdo. E aí tu vai acabar encontrando a resposta certa ali, né? Que massa. A melhor parte é você falar que fez a certificação de expert front-end do tipo, ok, não mexi tanto assim com nocaute, mas isso aqui é muito absurdo, vou marcar isso aqui, tá certo, ponto, certifiquei. GG. No geral, eu fiquei muito com medo de fazer a de back, tá? Eu trabalho majoritariamente com o back, mas a de back, quando eu olhei assim o questionário, o simulado, eu fiz a primeira vez e disse que eu tinha, acho que 61% de chance de passar. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu não posso, porque é um valor alto, né, pra tu investir, pra tu poder tirar a certificação e tal, e na prática ali eu pensei, cara, não sei se estou preparado para investir isso agora e acabar não pegando, né? Aí eu vou naquelas que eu tô mais garantido, e a de front a professional e a de front são muito parecidas, né? A professional, no geral, ela tratava de coisas, tipo, meio que de entrada do Magento, assim, questão de modificação de tema, template, algumas instalação de módulo, criação de módulo desde do zero. Não tinha nada muito complexo nem de front nem de back, assim, né, na professional. E a de front em si era majoritariamente alteração em tema. Então, tipo, em nenhum momento eu via, assim, aprofundar um ponto onde eu lia a questão e ficava, pô, não faço ideia do que isso aqui, de como se faz isso, sabe? Para não dizer que não acontece, aconteceu, acho que talvez em algumas questões sobre LES e compilação, a forma como o Magento compila o front-end ali, né? Parte de código de CSS e tal. E, no geral, tipo, é bem sucinto, assim. Eu acho que aqui se aprofundava na época mais Knockout, que era fortemente Knockout, era de JavaScript, que ainda existia, né? Hoje em dia acho que não existe mais, eles removeram a certificação de JavaScript. Mas eu acho que se eu pudesse recomendar para o pessoal, né, de estudar para alguma certificação, eu diria para ir nessas duas também, porque, no geral, todo mundo que inicia em Magento, seja back ou front, acaba aprendendo como modificar tema.
porque é natural, a pessoa precisa aprender, né? E a certificação de front-end majoritariamente trabalha com esses conceitos ali, né, de como modificar o front. Então, acho que, de certa forma, são as duas mais tranquilas, assim, de estudar para tirar. Aí chega lá, a primeira pergunta é aberta. Faça um UI Component. Pior que tinha, tá? Meu Tinha na de Deus. front-end, só que não era aberta, né? Eles te davam assim, nessas 5 opções, ou 4 opções, não lembro se era 4 ou se era 5, mas eles davam trechos de código e tu tinha que dizer qual deles era o certo. Se tu batia o olho inicialmente, tu dizia, são todos muito parecidos. Porque literalmente a estrutura é muito parecida. Só que tinha um detalhe no meio de cada um deles que tornava eles, tipo, errado, ia dar problema na hora de compilar, sabe? Então, e no geral é coisa em XML, assim, então era, sei lá, o cara colocou um setup version onde não existia, por exemplo, sabe? Uma coisa do estilo. Então, são esse tipo de coisa ali que normalmente cai na prova, né? Essas aí são as questões que são mais pegadinhas, assim. É. Que um detalhe tu deixa passar e aí já cai como incorreto ali, né? Que foda. E você sentiu, se sentiu, tipo, falta de estudar mais teórico, por exemplo? Ou não? Eu acho que em questão de estudo, não, porque eu fiz meio que despretensioso, assim, sabe? Eu pensei, eu vou tentar a certificação, se não der certo, paciência, tipo, se der certo, legal, né? E aí, no fim, acabou dando certo. Então, eu acho que esse é um dos pontos que agora eu, como o João professor de antigamente, fala que não coloca na cabeça que tu tem que passar naquilo, entende? Porque aí tu vai, tipo, condicionar a tua cabeça do tipo, meu Deus, eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar. E aí eu acho que piora tudo na hora da prova, porque ali na hora, tipo, é um ambiente novo, tu tá falando com alguém em inglês, uma pessoa de outro país, não necessariamente a pessoa que tá falando contigo soa fluente em inglês, porque foi o meu caso, a pessoa não falava bem inglês, então eu já tinha problema para entender o que ela tava me pedindo para fazer. E tudo isso na hora é horrível, assim, tipo, vai deixando hiper nervoso a pessoa ali na hora de fazer a prova, né? E aí, se tu tem mais isso na cabeça de, eu tenho que passar, tenho que conseguir isso aí acho que só piora, né? No geral, eu diria que talvez a forma mais garantida de ir atrás das certificações ali no geral tu já faz aquilo ao longo do teu dia a dia, tu sabe que aquilo é tranquilo, tu vai conseguir entender e resolver o problema. Talvez tu não saiba de cabeça, mas lendo a questão e as opções, tu consegue dizer o que tá errado. E vai lá e faz com essa tranquilidade, assim, sabe? Eu acho que no momento em que tu precisa, tipo, totalmente parar o que tu tá fazendo para estudar fortemente o conteúdo, é porque já tem um problema ali, sabe? Tipo, só no teórico tu não vai conseguir o suficiente para poder fazer a prova, eu acho. Majoritariamente vai precisar desse conhecimento ali prático, né? De como funciona a coisa para tu poder desenrolar. E majoritariamente é lógica. Então, tipo, tem vários momentos onde tu vê assim, teve uma pergunta, umas 4 perguntas atrás aqui, que o cara perguntou sobre determinado assunto. E aí eu respondi com base no que eu conheço nessa pergunta. 3 perguntas pra frente, ele perguntou uma coisa que é muito relacionada ao que eu acabei de responder. Então, tipo, pela lógica, tu consegue dizer qual é a certa. Se tu errou a primeira, tu vai errar a segunda. Só que se tu acertou a primeira, a chance de tu acertar aquela também é grande, porque em decorrência lógica, tu vai conseguir interpretar aquilo de maneira certa, né? Então, isso acontece direto. Ele, tipo, a cada 4 questões, praticamente tem uma vinculada com a outra, assim. Então, acho que nisso também é bom ter uma certa tranquilidade, assim, né? Se tu souber fazer na prática o negócio, muito possivelmente tu vai conseguir resolver tranquilo na hora da teoria ali. Legal, velho. Isso é interligado, né? Porque ele falou que uma pergunta, ele passa por 4, pode estar a resposta que tu Exato. ali naquela pergunta que tu viu anteriormente. Então, prestar um pouco mais de atenção. Acho que e o nervosismo que você falou, até ia perguntar uma coisa antes. Na hora da prova ali, já tem o nervosismo ali de quer passar, né? Não quer, começa a te martirizar e tal. E ainda tem o inglês, que eu acho que eu vejo muita gente correndo da prova, não por conta das questões, ou porque, né, não vai passar, mas porque não, não sabe o inglês, não tem esse, né? E tu ficou nervoso por conta disso, ou foi mais isso de, fiquei nervoso por causa da prova em si, tava se martirizando, ou em nenhum momento tu foi mais Não, eu acho tranquilo? que eu fiquei bem nervoso mais na barreira linguística mesmo. Acho que, tipo, e ainda pior porque na minha situação eu não tenho passaporte, por exemplo.
E quando eles foram fazer a prova comigo, eles falaram assim, tu precisa trazer um documento com foto. Em nenhum momento eles falaram que era passaporte. Só que a pessoa que me atendeu na prova, ela exigiu que eu tivesse um passaporte. Ela assim, não pode, esse documento não vale, tem que ser um passaporte. Eu falei, não tenho passaporte, sabe? E tudo isso em inglês teve que acontecer, né? Então foi muito, tipo, estranho, assim, sabe? De, tipo, pô, tu tem que defender o teu ponto. Aí eu expliquei pra ela que não é fácil tirar um passaporte, não é tão rápido tirar um passaporte no Brasil, então eu não tinha um passaporte. Eu tinha todos os meus outros documentos com foto e algum deles ia ter que valer, eu falei. Aí ela falou, peraí, vou chamar meu gerente. Aí chamou uma outra pessoa lá. E aí o cara veio, aí pediu pra eu mostrar cada um dos documentos na webcam. E aí ele falou que um deles estava ruim de ver, ele pediu pra eu tirar uma foto, enviar pra ele poder ver se era eu realmente na webcam ali, né? Então, essa aí foi um momento pior, assim, eu acho, de... Porque daí, imagina, tu já começa o negócio antes de tu fazer a prova, os caras já estão te pressionando ali, né? Já fiquei nervosão daí. Mas, no geral, acho que a barreira linguística talvez seja, com justificativa, a coisa que mais afasta o pessoal, assim. Que realmente não é tão comum. E as pessoas que conversam ali na plataforma, normalmente não são pessoas, tipo, que moram em países de língua inglesa. Então, ela não sabia, por exemplo, às vezes, repassar alguma ideia ou alguma coisa que ela estava me pedindo, sabe? Teve vários momentos ali onde ela pergunta assim, como eu posso pronunciar seu nome? Só que ela falava muito enrolada, era tipo, Rokuni Pushonim, sabe? Aí, tipo, eu fiquei, caraca, o que ela tá falando? Aí eu olhei na webcam assim, fiquei com uma cara de confusão, e daí eu perguntei, pode repetir? E daí ela falou de novo enrolado. Eu assim, eu não entendi, tu pode repetir? E foi umas 4 vezes até eu entender o que ela tava falando. Aí eu falei, meu nome se pronuncia como João. E aí ela passou, ok, senhor João. Não é João, ela falou, ok, senhor João. E aí passou como João mesmo, né? Mas foi nesse sentido, assim. Que massa. Eu ia pedir pra você, se tu puder descrever, não exatamente, mas mesmo por cima, como que foi quando você chegou lá? O que que tu teve que fazer? Que tu teve que falar? O que que eles perguntaram, assim? Porque essa Então, daí é uma dúvida que eu tinha bastante, assim. Como que é o processo lá, quando tu chega lá e tem que conversar com eles? Então, eu já tinha mais ou menos uma ideia, porque eu já tinha conversado com algumas outras pessoas que tinham tirado certificação, né? Só que isso foi antes da pandemia. Eu tirei durante a pandemia a certificação, então tinha mudado um pouco as regras ali, né? E no período que eu tirei, não sei se ainda é assim, mas eu imagino que sim. Acho que eles mantiveram todos os protocolos ali que eles já seguiam, né? Basicamente, eles te chamam meia hora antes para uma chamada, e daí essa pessoa ela conversa contigo ali e tal, pergunta quem tu é, qual é o teu nome, confere alguns dados que tu repassou na hora de fazer a compra do voucher da certificação ali, né? E dos dados de cadastro que tu tem lá na plataforma deles. Só reiterando, né? Tipo, não faz essa prova numa plataforma da Adobe, é uma plataforma externa que serve só para fazer provas no geral. Então, pelo que eu dei uma pesquisada depois, parece que lá nos Estados Unidos e alguns outros países, algumas instituições de ensino utilizam essa plataforma para fazer prova no geral. Então, é só mais uma plataforma de prova na prática, né? E a pessoa que está conversando contigo, ela não sabe exatamente do que se trata aquela tua prova. Então, tu não tem nem como tirar dúvidas sobre algumas coisas, sabe? E natural, daí, tipo, uma das primeiras coisas que eles te falam é justamente, durante a prova tu vai ter que ficar em silêncio, teu microfone tem que ficar sempre aberto, não pode ter nenhuma pessoa falando no fundo, se a gente detectar qualquer coisa, a gente vai parar a prova. Então, tipo, é bem rígido nesse sentido, assim, né? E eles pedem pra tu fazer um 360 com a webcam no cômodo que tu tá. Eles pedem pra tu mostrar debaixo da tua mesa, se tua mesa não é transparente nem nada do tipo, eles pedem pra tu mostrar também. Então, digamos assim, é um protocolo bem rígido para seguir ele para fazer a prova, né? E aí, além de tudo, eles pedem para tu instalar um software deles no teu computador para eles poder monitorar qual é a tua atividade enquanto tu tá fazendo a prova. Então, tu não consegue dar alt tab, não consegue fazer nada, né? Tipo, fica todo tipo de hotkey travado ali também. Basicamente, tu não pode mudar de aba, porque se tu muda de aba, já dá um aviso para eles dizendo que tu mudou de aba do navegador. Então, tu tem que ficar o tempo todo na aba do navegador da prova. E a pessoa praticamente fica em silêncio ali. Aconteceu comigo de eu cair ao longo da prova, então teve um momento ali que a minha internet desconectou. Eles me deram um tempo X para voltar, né? Acho que é 5 minutos. E aí eu consegui voltar rapidão ali, conversei com eles de volta, e eles disseram, não, tudo certo, dá para continuar. Aí continuei a prova normal, né? Mas é bem rígido ali a parte do protocolo inicial ali para começar a prova, né?
E aí, fora isso, é o documento com foto. Não pode esquecer. De preferência, um passaporte. Um passaporte, né? Ó, que massa. Vocês têm mais uma pergunta ali pra ele? No quesito da certificação, não. Seria mais realmente a história de origem da coisa, como que ele teve contato a primeira vez com programação e com Magento. Mas você acha que já vira um tópico totalmente à parte? Se quiser terminar a certificação primeiro? Não, pode misturar, não dá nada. O Ivan tá querendo que eu passe a minha história de Não, uma professor de coisa aí. matemática e... Uhum. Não, você não tá nem lembrando da parte de direito, porque tipo, você teve tantas carreiras antes dos 20 anos de virar programador que é difícil acompanhar. Foi bem randômico mesmo. Não, então, como eu comentei, eu caí de paraquedas nesse negócio total, assim, né? Eu tava no curso de matemática na época, e aí eu precisava... Precisava não, né? Eu tava caçando um estágio que tivesse a ver com programação, porque um projeto de pesquisa que eu tava tocando junto com o professor e tal, ele tinha começado a dar sinais de que ia precisar da parte de programação. Era geometria em software, então a gente usava o GeoGebra na época e tal, e eu fiquei meio interessado com algumas coisas que eu via lá dentro, que, tipo, ele abria meio que funcionalidades se tu soubesse programar, né, em JavaScript e tal, para tu poder utilizar lá dentro da plataforma. E eu não fazia ideia de como programar em JavaScript na época, então para mim era tipo, não faço ideia do que eu tô fazendo aqui. Aí eu comecei a dar uma procurada e tal, e aí me chamaram para trabalhar com Magento, né? Consequentemente tinha JavaScript no meio, então para mim foi tipo, pô, que legal. Na prática eu não estava exigindo nenhum tipo de linguagem específica, então para mim qualquer uma que viesse tava valendo, era mais para entender como funcionava a parte de programar propriamente, né? Eu fiz esse estágio durante um tempo ali, então foi 4 meses mais ou menos, e aí depois disso eu acabei saindo para poder, porque tinha as matérias de estágio ali na faculdade e tal, eu acabei saindo para poder pegar aula com o professor mesmo. Então, como minha área de atuação era matemática, né, eu estava fazendo curso de matemática na época, eu acabei indo para a área de licenciatura mesmo. Fiquei ali um tempo também, alguns meses, e não me encontrei lá, assim, eu dei aula, tipo, foi uma experiência, assim, diferente, é bem desafiador, na real, mas não me adaptei com o ambiente, assim, com a sala de aula e tal, com a escola no geral, então não foi muito agradável, assim, minha experiência lá dentro. Apesar de eu ter contato com vários alunos até hoje, assim, tipo, isso é uma coisa que acho que todo mundo que tiver contato com qualquer tipo de aula em algum momento sabe que talvez tu não lembre muito bem das pessoas, mas um monte de gente vai lembrar de ti. Então é até cômico, assim, porque às vezes teve um dia desses aí que eu voltei lá pra Brusque, né, pra ver um pessoal e tal, conversar, e aí um aluno meu me viu na rua e falou assim: meu Deus, o professor João, eu achei que tu não saía de casa. Aí eu fiquei, meu Deus, caraca, esse tipo de experiência que eu passei para as pessoas, sabe? Então, esse tipo de coisa é muito engraçado, assim, porque imagina, uma pessoa vai lembrar de ti e às vezes ela tem uma impressão de ti que é totalmente randômica, assim. E aí, passei esse tempo com o professor junto com o meu irmão, porque o meu irmão também era professor de matemática, a gente fazia, estudava na mesma faculdade e tal, era em outros semestres, né? Ele estava mais à frente no curso que eu, mas era na mesma faculdade. E aí eu e ele conversamos e tal, ele também não estava muito animado com as aulas que ele estava dando e tal. E aí eu falei para ele, poxa, anima de a gente abrir uma loja? E daí ele falou assim, uma loja? Eu animo de abrir uma loja. E daí a gente foi para a bizarra ideia de abrir uma loja de jogos de tabuleiro e de mesa. Então a gente largou tudo pro alto, assim, tipo, sai professor, sai programação, vamos abrir uma loja de jogos de tabuleiro aqui. E aí esse foi a minha segunda profissão bizarra que eu tive, que foi literalmente lojista ali, né? Tipo, de uma loja de jogos de tabuleiro e de mesa. E fez Magento? Basicamente, não, era totalmente físico mesmo. Não tinha nem e-commerce, nada. Foi antes da pandemia até, né? Então, foi ali no período, tipo... não sei, até hoje eu não sei por que eu tomei essa decisão, sabe? Tipo, às vezes eu paro pra pensar, pô, por que eu fui abrir uma loja, né? Isso não faz sentido nenhum, assim, porque foi um risco totalmente randômico que eu tomei, assim. E no fim, acho que talvez tenha sido uma das melhores decisões que eu tenho tomado, assim, porque boa parte do que eu fiz de contato, assim, até no mundo de programação, mas fora dele, foi por causa da loja, sabe? Então, todas as pessoas que eu conheço hoje, basicamente, tiveram algum envolvimento com a loja, fora o pessoal do trabalho, claro, né? Então, isso foi bem legal, assim, eu acho que se todo mundo tiver um dia a oportunidade de empreender, vai valer a pena, porque no fim, o conhecimento que tu vai tirar dali, tipo, nenhum lugar vai te dar, sabe? Tanto ideia de estrutura de empresa, de como funciona fluxo de caixa, essas coisas do estilo. Então, obviamente não era grande, né? Era uma loja pequena, numa cidade pequena. Então, não tinha, digamos assim, os desafios de uma empresa grandona, né?
mas era uma empresa, então, de certa forma, tinha que trabalhar com uma empresa mesmo, né? Uma loja, enfim. E foi isso aí. Aí depois, no início da pandemia, ali, a gente optou por vender a loja, porque a gente ainda morava com os nossos pais e tal, né? E meu pai acabou conseguindo emprego em uma outra cidade, então eu falei pro meu irmão, né? Poxa, a gente pode optar por ficar e tocar a loja, ou a gente vende a loja e vai embora junto com eles. Foi por causa E da aí, pandemia que você... isso. Na verdade, não foi por causa da pandemia que ele encontrou um emprego em outra cidade, né? Era porque ele já estava procurando emprego em outras cidades e ele acabou encontrando em uma cidade longe. E aí, a gente tinha a opção de ficar na cidade e tocar a loja por conta, né? Só que estava bem no início da pandemia, isso foi em abril, foi em maio, e a pandemia deu lockdown e fechou tudo em junho. Então, em maio ali, a gente conversou e pensou, poxa, vai ser arriscado demais a gente ficar sabendo que eles provavelmente vão fechar, tipo, por alguns meses, né? E, tipo, qualquer pessoa que empreende no Brasil com alguma coisa sabe que dificilmente a pessoa vai ter fluxo de caixa para se manter 2 meses fechado, por exemplo. Então, no nosso caso foi exatamente esse, assim, né? A gente tava tudo com as contas certinho e tal, tava tudo para ir muito bem, assim. E aí a pandemia iniciou e a gente pensou assim, meu, isso aqui a gente não vai durar 2 meses aberto sem entrar nada de dinheiro, porque não tinha e-commerce na época, acho que boa parte das lojas não tinha e-commerce, e tu não podia abrir, né? Porque era lazer o lugar, tipo, era uma loja de jogo de tabuleiro. Então, o pessoal até comentou, né, na época pra gente, poxa, como é que vão ficar se tiverem que fechar obrigatoriamente, né? Daí eu falei, meu, a gente vai ter que arrumar um jeito, mas não sei como a gente vai lidar com isso, né? E aí, no fim, a gente balanceou os riscos ali, pensou bem e a gente optou, não, vamos optar por vender a loja mesmo, né? E aí eu acabei vendendo a loja ali para poder me mudar junto com eles. E aí foi ali que a empresa que tinha me chamado como estagiário me chamou de volta como programador. Então, basicamente, entrei como programador, daí já júnior em vez de ser estágio, né? E desde então tenho estado em Magento aí. Foi agosto de 2020 que eu entrei ali na primeira empresa. Que massa. E você tem vontade de reabrir essa lojinha aí? Não tenho, tá? Eu acho que, tipo, ser dono de um negócio, tu tem que estar totalmente para aquilo, assim, sabe? 100% do teu tempo tu tem que estar com aquilo, tem que estar pensando naquilo. Então, talvez não para alguém que tenha, tipo, um fundo absurdo para poder investir, né? Mas um mero mortal, assim, que tem fundo limitado, acho que usualmente a pessoa vai ter que viver pro negócio mesmo. E hoje eu acho que a profissão, né, essa profissão que a gente tem, no caso, ela acaba sendo muito mais confortável nesse quesito, né? Porque na prática a gente tem tempo livre, né? Tipo, sempre vai ter como tu tirar ali um tempo no teu final de semana, que seja para tu, enfim, fazer alguma coisa que tu goste, né? E na época que eu tinha loja não existia isso, então era de domingo a domingo direto, aí nos dias que a loja fechava para o público, a gente estava lá dentro, organizando conta ou resolvendo problema, tipo, estrutural mesmo, de limpar, fazer pintura, aí, enfim, comprar material, atender distribuidor, sabe? Então, tipo, sempre 100% do tempo tava lá, assim. E era uma carga de trabalho muito maior do que programar, né? Tipo, não tinha horário fechado, então, às vezes, sei lá, a gente chegava 10 horas da manhã e ia sair da loja 11 horas da noite, assim, sabe? Então, era bem aleatório mesmo. Mas valeu a pena, a experiência é sem igual, assim, eu acho que talvez tenha feito eu crescer o que eu não cresci na faculdade, sabe? Eu acho que boa parte das pessoas vão para faculdade imaginando que vão crescer lá dentro, né? E na prática, acho que boa parte das vezes não vai acontecer assim, né? Vai acontecer mesmo no mundo profissional mesmo. Que foi esse o meu baque ali, né? Que eu percebi como as coisas funcionavam de verdade. Você queria falar, Ivan? Não, é que é interessante que, tipo assim, de certa forma acabou tendo um background que você vai para e-commerce. Mais ou menos uma ideia da operação logística de uma loja. Mais ou menos não, você tem ideia da coisa, como é que funciona. Imagino que também deve ajudar de alguma forma. E também dê para passar raiva. Quando o cliente tá inventando abobrinha, você pensa, meu, não, isso não vai dar certo. Usualmente em questão logística isso é bem verdade, mas eu também agora consigo entender um pouco o lado do cliente, sabe? Porque, cara, distribuidor é uma bagunça absurda, assim. Tipo, os caras, eles têm umas formas muito bizarras de atendimento, de entrega, é muito zoado, assim. Então, imagino que quanto mais tu escala o teu negócio para uma proporção maior, pior isso vai ficando, sabe? Eu tratava com poucos distribuidores e eu já tava tipo, meu Deus, o que esses caras estão fazendo? Tipo, pô, a gente vira refém de algumas coisas, de algumas lógicas de negócio e tal, e
fica pensando, caraca, se eu tivesse o poder para mudar isso, eu mudaria, sabe? E aí eu vejo muito que os clientes hoje parece que tentam aplicar isso no e-commerce, assim, de tipo, aqui quem manda sou eu, então eu que vou mudar a lógica do negócio inteiro aqui para atribuir aquilo que eu preciso, né? E, enfim, eu acho que realmente conta a experiência de ter, ao menos, tido uma loja ali, né? De ter atendido e tratado com pessoa e distribuidor, essas coisas do estilo aí. Eu já tentei também ter uma loja uma vez, só que durou só uma semana só. E era um e-commerce. E não era em Magento, era WordPress. Meu Deus. Hoje eu acho que se eu tivesse o tempo, na época, e eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu provavelmente teria migrado para e-commerce também. Ali na época da pandemia e mantido a loja, né? Que era uma das ideias na época, só que a gente não tinha conhecimento em programação para desenvolver qualquer tipo de site ou coisa do estilo, né? Hoje em dia eu acho que talvez com aquilo com a bagagem que eu tenho hoje, daria para ter tido uma outra opção, assim, sabe? Mas, enfim, passou, foi para trás aí, né? E agora Tudo que tu viveu, agora, de qualquer forma, pegou maturidade, pegou, como o Ivan falou, tirou muita sabedoria dali, e hoje você tá aqui. Que você chegou por conta de tudo que você passou. E nisso, ia fazer uma pergunta mais padrão, assim, que a gente pergunta todo podcast. Tudo que você passou, e agora na tecnologia e tal, trabalhando em casa e tal, você mencionou aí que de vez em quando você não tem a maturidade de um sênior, vamos dizer assim, você não considera porque às vezes você ainda se dá com problemas que você fica, né, coloca o fogo nas coisas, você não consegue pensar numa solução. Eu queria saber o que você faz ou como é que você lida com a ansiedade em meio a tudo isso, mesmo trabalhando hoje em casa, mais tranquilo, mas ao mesmo peraí, tempo vocês lidam com ansiedade? Não, brincadeira. você Cara, é uma pergunta. faz algum esporte ou quando você se encontra assim numa situação que a cabeça já tá a mil, qual o teu escape Então, ali? é uma pergunta difícil, na verdade, porque eu acho que com o tempo eu acabei meio que me tornando uma pessoa do tipo. Se eu tô numa situação onde eu preciso, digamos, ficar ansioso 100% do meu tempo, eu fico até acabar com a situação, assim, sabe? Então, foi o período que eu tirei as certificações, foi mais ou menos assim. Eu tava, tipo, literalmente num ritmo frenético no trabalho, assim, de, sei lá, tirar 10, 12 horas trabalhando direto, assim, e aí depois do trabalho ainda estudar, sabe? Então, estudar, né, entre aspas, né, tirar coisa para fazer por conta própria ali. E eu acho que boa parte das vezes o meu desempenho melhora quando eu tô numa pressão infernal, assim, sabe? No sentido de, eu sei que eu vou precisar fazer, eu sei que eu vou precisar fazer desse jeito e rápido, então eu acabo, sabe, não sei, o cérebro liga um botão ali e parece que as coisas fluem bem, assim. Mas fora isso, daí, tipo, quando passa esses períodos, assim, de grande estresse, de ansiedade, tirar tempo com a família, enfim, assistir anime, seriado, jogar alguma coisa, esse tipo de coisa aí mesmo, padrão de gente que fica em casa aí. Academia. Academia, adoro academia, nossa. Não, academia eu deveria voltar mesmo a fazer. Eu tentei uma época, mas, meu, é muito chato. Falei, dá pra fazer em casa, gente. Dando a É, solução aí. Mas academia também pra mim não vai não. Não consigo. Só o Ivan que consegue. Aí ficar moço. Não, quem dera, tô aqui olhando na câmera, os bracinhos fininhos. Inclusive, no Brasil, bodybuilder. eu fui inventar de voltar pra academia em dezembro, por isso tá chovendo desde então, eu não paro. É o universo querendo restaurar a ordem da coisa. É. Mas aí sobre a certificação ali, eu queria perguntar pra você o que tu fala pra quem quiser fazer certificação, assim, alguma dica? A gente já deu várias dicas aqui, mas tu tem mais alguma coisa pra falar pra quem quer fazer a certificação? Então, o primeiro passo é abrir uma loja. Não, porque... Em eu WordPress. acho que em WordPress. Não, eu acho que no geral o que eu recomendaria é tipo, foca majoritariamente no prático. Então, tenta tirar o tempo para meio que mover projetos por conta própria, coisas que a pessoa tenha vontade de desenvolver,
alguma funcionalidade que tu acha legal e que tu queira ir fuçar para ver como funciona e tal. E fora isso, é tempo trabalhando mesmo, é no trabalho que tu vai pegar realmente digamos assim, a manha e o conhecimento ali para tu poder resolver aquilo. E acho que acima de tudo isso é tu ter clareza em inglês, porque a prova inteira é em inglês, não tem como fugir. Então, tipo, pelo menos a leitura tem que garantir, sabe? De tu saber que tu vai ler e não vai ficar tipo assim, pô, será que eu interpretei certo essa pergunta? Eu acho que essa barreira é uma das mais complicadas de quebrar e usualmente é o que vai te custar a prova ou não, sabe? Porque, por exemplo, naquelas questões de pegadinha, uma palavra ou uma sentença que tu leia e não interprete do jeito que deveria, tu vai acabar perdendo a questão, né? Então, isso é bem complicado, assim, eu acho que é importantíssimo que tenha, né, essa clareza nessa parte do inglês, principalmente. Boa. Eu lembro que você comentou uma vez comigo também questão de tem época que é mais interessante fazer, que a Adobe geralmente faz dá uns descontos, um negocinho. Era fim de ano? Quando é que era mesmo? Isso, eles na verdade dão promoções ao longo do ano em alguns feriados específicos. A que eu peguei na época era no feriado de Natal. De Natal e Ano Novo ali, né? Eles deram um desconto bem grande, acho que foi de 30% na época. E aí, como eu estava trabalhando numa empresa que era partner, né? Era Adobe Partner, tinha um desconto do Adobe Partner também. Então, a certificação acabou ficando num preço que era viável de bancar, assim, né? No geral, é meio salgado, acho que é $225 as Expert e é $180 ou $170, algo assim, a Professional, né? Então, é meio salgado pra gente aqui no Brasil arcar com a certificação no valor bruto, né? Aí com um desconto ali de praticamente uns 50% acaba ficando mais viável, né? Eu vi não sei se vocês viram, parece que a renovação eles estavam dando de graça, né? Isso, exato. Foi até essa semana, na verdade, que eles divulgaram, mandaram por e-mail e tal, que usualmente tem que renovar a cada 2 anos as certificações, né? E agora a renovação ela é gratuita. Então, no meu caso, como eu tirei a primeira foi em dezembro de 2020, eu tenho que renovar a minha até dezembro desse ano, né? Senão eu acabo perdendo a certificação. Então, ao menos agora a renovação é gratuita, né? Antigamente tinha que pagar igual, então agora fica menos doído pro bolso aí. Pretende tirar mais alguma? O Ivan, Machado? Eu nunca nem vi. Jonathan? Ah, eu queria ver, mas não sei ainda quando. Mas eu tô com vontade. Eu tinha o objetivo de tirar todas até o final do ano passado, mas eu acho que eu acabei dropando do objetivo. No fim, o que eu vejo muito assim hoje em dia é que com enfim, problemas todos que tiveram ali com a Adobe e a comunidade no geral, né? É até um período meio turbulento, talvez, para caçar fortemente assim uma certificação, porque no fim a gente não sabe como desenvolvedor como é que vai acabar a solução, né? Então, muito do que tu vê na prova hoje é para Adobe Commerce, que é o tipo um Magento privado da Adobe ali, né? Então tem algumas coisas que fala, por exemplo, em prova de back, sobre alguns módulos que sequer tu tem na versão community, sabe? Então, eu acho que isso é tipo meio pesado assim nesse sentido. Talvez para a época eles talvez tenham mudado hoje, não sei, depois daquela carta aberta da comunidade que meio que deu um baque em todo mundo que trabalha com Magento, né? Talvez eles tenham mudado isso, mas eu acho que no geral, se eu fosse tirar alguma agora, eu iria para as de entrada mesmo, porque são mais baratas e são mais fáceis, né? E meio que levando ali para ver como que vai desenrolar ao longo desses próximos anos aí toda a estrutura, né? Porque pode ser que, sei lá, a gente tenha um MageOS da vida mesmo aí lançado e tal, e o pessoal migre, né? Do Magento 2 pro MageOS, sei lá, ou alguma coisa do tipo. Aquele Magento 3 em Java que prometeram um tempo atrás. É. Aí é foda, né? Mas o MageOS, Rust. ele já tá bem grande já, velho. Exato. E eu vejo a comunidade muito forte em cima dele, na real. Sim. Então, a sensação que eu tenho é que parece que, se não for ele é o precursor do que realmente vai ser a ferramenta, sabe? Então, talvez ele não seja lançado como um framework no estilo que Magento foi lançado, né? Só que talvez ele sirva como base para alguma coisa melhor. Na prática, eu acho que... Eu acho, assim, Não... que eles vão Pode falar, andar pode falar. paralelo os dois. Eles vão ser irmãos, assim. O que mergear nesse vai mergear nesse, vai
andar. Sim. Eu até acho que a No Adobe fim, queria isso desde o começo. Isso. Pelo que eles deram a entender, foi muito isso, eu acho. Tipo, eles querem. Tanto que eles fizeram aquele fork ali, né? Do community do commerce, né? Que basicamente agora as funcionalidades elas são lançadas em ambos, só que não necessariamente eles são dependentes um do outro ali, né? Tipo, eles podem lançar meio que serviços à parte lá no e-commerce deles que nunca vão ter nada ligado a eles no community, né? Isso acho que foi bem, tipo, interessante, assim. Principalmente depois do update do 2.4, que eles removeram um monte de módulo que enfim, não era interessante para boa parte da comunidade, né? Era coisa só ligada à Amazon ali, coisas do estilo. Então, isso aí, tipo, era uma coisa que a comunidade vem reclamando há um bom tempo, né? De ter esses vínculos bizarros dentro do código padrão do Magento ali. E eu acho que se o MageOS acabar se tornando algum tipo de estrutura onde eles, digamos, otimizem e, sei lá, deixem tinindo a parte base do negócio e deixe livre para o pessoal, sei lá, acoplar front-end diferente, não ter uma estrutura de tema tão engessada e tal, isso vai evoluir muito a ferramenta, né, no geral. E provavelmente vai ser algo que a Adobe eventualmente vai acabar pegando para lá também, né, porque eu acho que é meio que um percurso do mercado agora, sabe? As pessoas não, tipo, vão acabar optando por uma estrutura que não seja tão engessada ali dentro, né? Exatamente. Tem mais alguma pergunta aí, galera? Da minha parte, eu sei que você já trabalhou em alguns projetos bem grandes, coisas assim, tipo, literalmente 6, 7 dígitos, alguns até diário. Então, você vai perguntar o que você, às vezes, tem de experiência que foi mais marcante para você? Pode ser de bom, de ruim, sei lá, o que foi mais marcante para você nessa jornada ao longo desse tempo? Eu acho que, no geral, gerenciamento de projetos. Eu acho que esse é talvez o pior gargalo que existe na vida de qualquer desenvolvedor, assim, na prática de, às vezes, sei lá, o comercial fechar alguma bizarrice muito insana lá que em tempo tu não vai conseguir resolver, sabe? Eu acho que talvez todo lugar que eu tenha trabalhado sempre teve problema com isso, do tipo, o comercial vai lá, fecha uma coisa insana e aí na hora de desenvolver é tipo, tu tem um mês aqui, um mês e meio, vai lá, sabe? Tipo, e sei lá, o projeto é para 6 meses, por exemplo. Então, acho que é esse tipo de coisa que eu acho que é para qualquer pessoa que for entrar para a área ou que já está na área, é bom preparar, porque eu acho que não sei se em alguma empresa não vai ter problema com isso, assim, porque no fim são dois times distintos, são dois setores diferentes e majoritariamente as pessoas que estão no comercial também não vão entender muito bem qual é o papel do teu trabalho, né, a forma como tu desenvolve e tal. Então, para eles, às vezes eles estão fechando algo que é viável e quando cai na mão do dev, tipo, o cara vai ficar, meu Deus, estão fechando uma bomba, sabe? Eu acho que é mais nesse sentido. Nostalgia. Não é nostalgia, eu acho que é um pesadelo mesmo, eu não quero nem lembrar. Isso, cara, deadline impossível é pré-requisito para trabalhar com TI. Mas a estatística diz que realmente é insano de alto, viu? Eu não lembro se é 70% do projeto TI costuma atrasar, algo assim. Infelizmente é razoavelmente comum. A gente, enquanto dev, a gente pode dar uma pressionada, tipo, olha, tem isso aqui, envolve isso, impacta isso, aquilo, a deadline não vai rolar, mas, né, contratos. Esse aí também teve um ponto, tá? Porque a ansiedade, no meu caso, não me permitia ter esse tipo de abordagem, sabe? No geral, quando me davam uma deadline, eu ficava tipo assim, meu Deus, eu tenho que resolver isso nesse tempo, sabe? E aí, tipo, o primeiro pensamento no cérebro é, eu vou virar à noite se precisar, mas eu tenho que entregar no prazo, sabe? E, tipo, acho que talvez 80% das vezes que isso aconteceu, eu não consegui nem entregar no prazo e só me matei no processo, sabe? Então, acho que, na prática, é um problema meu também. Eu acho que eu tenho que reconhecer isso como pessoa mesmo, né? Que é algo que eu tenho que melhorar com o tempo. Só que também, boa parte das empresas parece que, às vezes, não tem muita sanidade na hora de tomar esse tipo de decisão, ou às vezes talvez falta de noção ali na hora mesmo, né? Do time, do fluxo, às vezes, sabe? Então, pegar algum projeto maluco que normalmente uma pessoa sã vai olhar e vai dizer, acho que vai levar uns 6 meses para desenvolver, e daí os caras, não, acho que dá para fechar em 15 dias aí, bem de boa. A gente tem bastante dev, né? Multiplica as horas, só bater, tudo certo. Sabe? Uma conta direta ali. Uma conta de pão, o cara vai... exatamente essa ideia, sabe? Tipo, uma conta de pão do tipo,
Então, se um bebê demora 9 meses para ele ser gerado, então a gente coloca 9 grávidas junto, ele vai sair em um mês, né? Sabe? Tipo, verdade. não faz sentido, né? Até isso essa semana. Horrível. Então, com todas essas declarações aí, qual conselho você daria pro seu eu do passado? Você mudaria alguma coisa do que você Não fez entre no curso de agora? direito. Né? Nossa, Não, eu acho que, no geral, tente ser mais calmo, talvez. Eu acho que minha cabeça sempre tá 200 por hora, assim, e isso me atrapalhou muitos momentos da minha vida, profissionalmente falando, assim, de eu, às vezes, tomar decisão no calor do momento e acabar não me arrependendo, mas, tipo, pô, acho que eu poderia ter pensado um pouco mais e tomado uma decisão com mais tranquilidade, assim, sabe? E até, enfim, na hora de resolver problemas mesmo, acho que é mais nesse sentido. Boa. Mais algumas perguntas? Senão a gente pode terminar também. Já quase 1 hora. Da minha parte, acho que é isso. Eu só tava lembrando aqui que no começo ele falou dos, tipo, uns side projects que ele foi fazendo, que foi vendo fazendo. Talvez seja interessante você deixar o link do GitHub na descrição aí, quem tiver interesse. Do quê? Dá uma stalkeada. Não tem muita coisa, mas... Não, cara, só pra de um ponto cabuloso lá. Só deixa esse merda. Enfim. É sim. Uhum. Mas se tu quiser deixar a rede social, alguma coisa, eu coloco depois também. Ah, eu tinha visto ali, né, sobre eliminar distrações. No fim, eu praticamente não tenho rede social já, né? Então, acho que, fora o LinkedIn, porque é meio que obrigatório hoje em dia para quem trabalha nessa área, eu praticamente me abstive de todas, assim. Então, só o WhatsApp mesmo e Discord é isso. se eu perguntar, porque eu acho que um dia o Machado falou que o Ivan não tem nenhum, acho que nenhuma também. Não sei, você não gosta da vida social. No fim, acho Prefere não ter. que... no meu caso, tipo assim, Instagram eu não posto foto nenhuma, então pra mim não vejo muito objetivo em estar lá, né? E aí o Facebook, uma época era legal porque tu via meme, mas hoje em dia é só política e, sei lá, dá um... Ah, deixa pra lá, né? Não excluir tudo aqui e ficar de boas. Meu caso é bem parecido. Se eu tento abrir conta no Instagram, na primeira semana já virou tudo meme. O meu feed mais inútil do universo. Então, sai fora. E outras redes sociais, eu usava o Twitter e, meu Deus, a minha sanidade não dá pra aquilo mais. Eu nunca entrei no Twitter, ainda bem. Twitter também. Não recomendo. Bom, então vamos fazer as declarações finais aí. Quem quiser falar alguma coisa aí, divulgar alguma coisa aí, pode divulgar. Então, eu queria dizer que eu tô com um projeto pessoal, né? Porque tá tudo certo, que tá de boas. Não, nesse caso, só dá um update aí. Quem estivesse acompanhando, o auto setup do Scorgento vai rolar, tá, galera? Só isso. E aí, Novidade. boa. Eu vou falar em breve, mas em algum momento. É que nem o Elementary S. Quando tiver pronto, tá pronto. É isso aí, vambora. Pô, e quantos metros tem esse auto setup? Porque se for muito alto, talvez ninguém alcance, né? As piadas lá da híbrido lá. De tiozão, Sempre tinha uma. Da minha parte, eu só quero agradecer os meninos novamente. E agora a gente já tá pronto. O Ivan também tá fugindo. O Machado também tá fugindo. 15 anos aí nas costas, ainda não tirou a certificação. Mas. E pedir obrigado aí pro João. Agora a gente tá. Já tem o norte, né? Já tem o norte. Então todo Pô, mundo bem tranquilo, bora tá? tirar Vocês conseguem. certificação. Vocês conseguem tranquilão, tá? Bem de boas. Eu acho que com a experiência que vocês têm aí. O Ivan mesmo, ele tá só sei lá, ali. Como é que é? Procrastinando pra tirar a certificação, porque. Fugindo. O Ivan podia ter todas já. Né? Se bobear, né? Já tinha de arquiteto ali já. Quem dera, quem dera. Mas é aquilo, né? Eu faço muita automação porque eu sou um pouquinho preguiçoso. E junto isso com aqueles Igualmente. valores insano, aí eu desanimo. Mas enfim, eu reconheço a utilidade disso, especialmente para empresa que é partner. Isso tem algumas implicações, é interessante ter. Não estou desrecomendando de forma alguma, pelo contrário, é interessante. Quem tá na área. Então, bora. Então é isso, pessoal. Eu vou agradecer também a participação de vocês, de quem tá assistindo também. Valeu pelo apoio aí. Quem quiser dar um like, curtir aí, compartilhar e fazer tudo que quiser aí pode fazer. Valeu então, pessoal. Valeu. Isso aí, valeu, Valeu. pessoal. Valeu, João. Obrigadão aí, valeu.